Fala galera, tudo jóia? Nando Costa aqui na área, espero que vocês estejam bem aí. Resolvi fazer esse vídeo aqui muito legal para falar de um assunto bem interessante que rolou recentemente e tenho o maior prazer de ter aqui hoje na conversa com a gente, Matheus Maciel, engenheiro de áudio, está aqui nos Estados Unidos. Tem quanto tempo você está nos Estados Unidos, Matheus? Cara, eu mudei primeiro para os Estados Unidos em 2016. Aham. Entre idas e vindas, fiquei um tempo no Brasil, aqui e ali, mas 2016. Em Los Angeles desde 2022. Vai fazer 2 anos, em Fazer março do ano dois que vem. anos, né? Então, a gente tem aqui na conversa hoje Matheus Maciel, grande engenheiro de áudio aí. Coincidente, a gente tem várias coincidências. A gente estudou na Berkeley, teve a oportunidade, ele estudou na Berkeley também, fez engenharia de áudio. A gente teve a oportunidade de se encontrar aqui pessoalmente uma ou duas vezes, através do Daniel Figueiredo também, que é Isso. o elo de conexão de todos nós aqui em Los Angeles que trabalham com música. E grande prazer de encontrar o Matheus e saber do trabalho dele. E recentemente a gente descobriu, ele teve uma participação muito legal também do trabalho dele. Passou até no Fantástico, né? Do trabalho que ele fez Foi. aqui em Los Angeles, trabalhando lá no Capitol, participando da gravação da última música dos Beatles, Now and Then. Então a gente vai falar um pouquinho sobre áudio, sobre a carreira do Matheus, curiosidades também para, enfim, para bater um papo aí sobre essa gravação, sobre esse projeto que foi tão legal e diversos outros projetos também que rolam aqui em LA e no Capitol Records também. Então, em primeiro lugar, Matheus, muito obrigado aí pela sua presença, por abrir um tempinho aí para bater um papo com a gente e compartilhar com a galera do meu canal também essas informações legais e coisas tão legais porque eu acho que vale a pena a gente falar do ponto de vista técnico também, de engenharia de áudio e coisas que são interessantes para agregar para o conhecimento da galera. Então, muito obrigado. Vou abrir para você. E se você quiser, se você pode começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, os seus estudos, o seu trabalho dentro do universo do áudio para a galera conferir aí também. Com certeza, valeu pelo convite aí, Nando. Cara, legal demais assim, a gente conversar um pouco sobre isso que aconteceu, sabe? Lá na sessão de Now and Then, um pouco do ponto de vista técnico também, né? Que eu acho que a experiência em si foi muito legal e muita gente ficou curiosa, sabe? Até a questão do Uhum, Fantástico mesmo, foi muito a história e o fato de eu estar lá, mas é legal também, eu quero conversar um pouco, sabe, sobre a parte com técnica certeza. e como é que é essa vida do estúdio também, né? Sim, Que eu acho que é muito interessante pro pessoal aí do seu canal, o pessoal que te segue. com certeza. A minha carreira, cara, eu sou músico assim desde criança, mas nunca formalmente, sabe? Assim, eu aprendi música foi com meu pai, meus tios e tá primo em casa assim, sabe? Cresci tocando aquela teclado, fazendo aula no conservatório, sabe aquele negócio assim. Mas depois de criança assim, eu não estudei música formalmente não. Foi mais aprendendo, foi música de rua, sabe? Aprendendo com banda, já tive banda de tudo que você imaginar, assim. E eu sou guitarrista, né? Meu principal instrumento é guitarra e violão. Aí cresci com banda e tudo mais. Depois da escola eu fiz faculdade de área civil primeiro. Formei pela UFMG, lá em BH, né? Eu sou do norte de Minas, não falei, sou do norte de Minas, de Montes Claros. Depois fiz o ensino médio em Belo Horizonte e vivi lá, né, durante a primeira faculdade que eu fiz e tudo mais. Formei em engenharia, fui morar no Rio de Janeiro por alguns anos trabalhando como engenheiro e sempre tocando, sabe? Sempre tendo uma banda aqui e ali, sempre fazendo som e tudo. Mas aí nessa fase da minha vida que eu tava trabalhando como engenheiro, eu larguei um pouco, sabe? Eu tava muito frustrado assim mesmo. Minha guitarra tava no canto do meu quarto. Aí resolvi assim montar um home studio, aprender o básico de home studio só pra eu ter, sabe? Só pra meio que reacender essa vontade de chegar em casa e pegar minha guitarra e gravar alguma Uhum. coisa, sabe? Isso foi em 2014 e foi a primeira vez na minha vida que eu abri um. Nem foi o Pro Tools, nem foi. O que foi primeiro, gente, que eu usava? A Cakewalk, o Sonar, É, foi o Sonar, cara, Sonar, exatamente. esse aí fez Primeira a vez base na de muita vida, gente. exatamente. Primeira vez na vida que eu abri um Dó, né? Foi o Sonar. Não sabia nada, não sabia nem como criar um track. Mas sabia como tocar guitarra. Eu falei, eu só precisava daquilo do básico, ali, pra aprender mesmo como gravar em casa. E isso, cara, assim, como eu já tinha esse background da engenharia, sempre gostei muito de matemática, física e química, e cheguei a dar aula também, assim, em paralelo, quando eu estava fazendo engenharia, dava aula de física e matemática. E isso veio me ajudar muito, na verdade, né, na Sim. engenharia de áudio. Mas
Então, essa curiosidade, assim, essa parte matemática da minha vida, junto com a parte musical, aí eu me encontrei na engenharia de áudio, porque, né, você sabe muito bem que é Sim. exatamente isso, né? É, É a combinação do técnico com o criativo. Não tem nada melhor do que definir, né, o que é engenharia de áudio. exatamente. É criatividade com conhecimento técnico. E o conhecimento técnico dá para aprofundar bastante, né? Assim, Dá, fica bem exatamente. técnico. E tem muita gente que vai para esse lado bem técnico. E tem gente que, né, fica ali no estúdio, por exemplo, a vida de estúdio, ela é técnica, mas tem muita criatividade ali, né? Tem Tem muitas demais. decisões que a gente faz, de escolha de microfone, escolha de, né, de posicionamento dos instrumentos dentro do estúdio e tudo mais, que essas decisões são bem musicais, né? Vai influenciar demais o resultado final, né? Com certeza. Então, E aí eu ia te perguntar, assim, como é que foi a sua, a sua migração, assim, como que você, quando que você teve a ideia de vir para os Estados Unidos para ir estudar na Berkeley? E eu falo isso, assim, porque eu tenho um caminho mais ou menos parecido também, que eu formei em ciência da computação, cheguei a dar uhum, aula de cálculo numérico, de matemática, essas coisas durante a faculdade, depois que eu formei também. Então a gente tem uhum, essa soma das duas coisas que para mim é isso mesmo, é o universo científico e a arte em conjunção, e as duas coisas, na minha opinião, sempre foram unidas, assim, né? Você volta lá atrás no Galileu, Da Vinci, essa galera, você vê que eles tinham um lado artístico muito aflorado, mas todos eles eram matemáticos, né? exatamente. Engenheiros, médicos, era um pouco de tudo, assim. Então, na minha visão da vida, eu sempre vi isso, né? A música e o áudio sempre eles têm um cerne lógico assim muito grande. E acho que a beleza da organização das coisas é a arte disso, né? Então a gente descobre com o tempo. Mas fala pra gente aí, quando que você decidiu vir para Berkeley, como que foi esse processo e a sua caminhada um pouquinho até chegar aqui em Los Angeles. Isso. Então, quando eu tava lá no Rio, né, que meio que reacendeu essa vontade de tocar, de fazer música de novo, assim, que tava meio. Tava dormindo, assim, por alguns anos, sabe? Aí, eu tava trabalhando como engenheiro, gostava da carreira, gostava do trabalho, mas não me via fazendo isso pelo resto da vida, sabe? Eu sentia que eu ia viver um pouco frustrado de não ter tentado a carreira como. Não necessariamente como músico, mas no meio da música, né? Uhum. Aí eu decidi largar, cara. Não pensei muito assim, não, sabe? Senti aquela vontade de fazer isso, de recomeçar. E eu literalmente joguei no Google, cara. Melhor universidade de engenharia de áudio do mundo. Eu não conhecia a Berkeley. Aí o primeiro link que Olha só. apareceu, provavelmente patrocinado, né? O primeiro Aham. link que apareceu foi Berklee College of Music, Boston. Eu falei, beleza, vamos ver o que é isso, onde que é isso. Aí que eu fui, passei um tempo, né? Aí eu passei talvez uns 2 meses assim, namorando esse site, sabe? E vendo todos os vídeos e todos os ex-alunos e aquele universo, né, de gente do mundo inteiro e gente muito talentosa. Aí isso foi meio que me dando vontade, assim, e de realmente seguir com isso. Mas claro, né, universidade cara e tudo mais, só teria condição se tivesse bolsa, né? Mas aí eu vi lá, lendo sobre o processo né, de aplicação e tudo mais, que durante a audição eu seria avaliado para bolsa também. Aí eu resolvi tentar. Aí eu passei uns meses estudando guitarra, assim, bastante. Isso eu já meio que já saí do meu trabalho, já, né, já tinha uma grana ali reservada para passar alguns meses focado nessa prova mesmo e tudo mais. Aí eu estudei ali uns 3 meses direto guitarra para audição e fui fazer a audição lá no Souza Lima, em São Paulo. Fiz a audição, isso foi no início de 2015. É, e fui aceito com uma bolsa boa. Falei, cara, é isso, eu vou. Ainda fiquei, no final das contas, né? Quando eu fui fazer as contas, ainda tive que ficar mais um ano no Brasil, até 2016, sabe? Ainda fiquei mais um ano trabalhando ali. Arrumei um outro trabalho de novo, voltei a trabalhar com algumas pessoas que eu conhecia, juntando uma grana para realmente ir para Boston. Em 2016, finalmente cheguei na Berkeley. Legal demais. Essa história aí é inspiradora, cara, e eu gosto muito de compartilhar essas coisas com a galera. Aqui no meu canal tem alguns vídeos que eu falo da minha experiência na Berkeley. Enfim, até falo sobre o processo também para a galera que está no Brasil, enfim, que quer fazer a audição, que o processo ainda é o mesmo de fazer o application para quem está no Brasil, faz a audição no Souza Lima. Eu cheguei a fazer a audição no Souza Lima também, quando eu quis vir Uhum, pela primeira vez aqui para os Estados Unidos, isso foi em 2003. Então a gente tem uhum, essas similaridades aí. E aí você chegou aqui em Los Angeles, enfim, depois você formou na Berkeley, você veio aqui em Los Angeles, abriu espaço com né, diversos trabalhos, diversas frentes, contatos e tudo mais.
conta pra gente como que você foi parar lá no Capitol. E isso aí acabou desencadeando na sua participação também nesse projeto dos Beatles. Cara, para mim uma das coisas mais importantes dessa minha fase na Berklee foram as pessoas que eu conheci. Acho que isso aí eu tenho certeza que você, né, compartilha disso. Esse meio da música, cara, conhecimento técnico é importante, tem muitos fatores que são importantes, mas as pessoas que você conhece e como você trata todo mundo no dia a dia, isso pra mim é o que faz, e não só a minha história, mas todo mundo que eu vejo, né, que tá se dando bem, é por causa de alguma conexão e tudo mais. E aí quando a oportunidade aparece, você tem que saber fazer, né? Você tem que saber trabalhar, Exato. tem que saber... E isso aconteceu por isso. O fato de eu ter conseguido esse trabalho na Capitol, a porta foi aberta através de um professor da Berklee, que é o Daniel Cantor. Ele é professor do departamento de songwriting e de produção também. Eu fui aluno dele no primeiro semestre do curso de produção e trabalhei no estúdio dele até o dia que eu formei. Fiquei lá, assim, esse tempo todo e sempre trabalhando com ele, aprendi muito com ele e ele virou meu mentor mesmo, assim, dentro da Berklee, sabe? E quando eu formei, ele me botou em contato com algumas pessoas aqui em Los Angeles, eu falei com ele que eu queria mudar pra cá, não necessariamente com a Capitol, mas com alguns engenheiros daqui. Sim. E através de um desses engenheiros que eu conheci aqui, eu consegui... eu apliquei para uma vaga da Capitol, mas ele me indicou, sabe? Sim. Para essa vaga. Então, que é o Dave Way, é um cara grande também assim no meio, mixou muita coisa dos anos 90 ali, Christina Aguilera, Britney Spears não, mas Spice Girls e por aí vai. É um engenheiro legal que sabe do meio e tudo mais. Eu conheci ele e foi isso. Aí eu apliquei para a vaga na Capitol e ele colocou uma palavrinha ali, sabe? Eu conheci o Matheus e tô indicando ele e tudo mais. Que legal. Mas é claro que a indicação sozinha não leva ninguém, né? A vaga. Eu consegui foi a entrevista. Aí eu vim pra cá de Boston, vim pra Los Angeles, fiz a entrevista na Capitol. Aí passou alguns dias, eles me chamaram, me contrataram. Que legal, cara. Foi quando eu vim pra cá. Março do ano passado, março de 2022. Ah, tá. E aí eu lembro que você me contou, né, que você veio pra cá. E aí, beleza, você começou a fazer os projetos na Capitol. Fala um pouquinho... Porque assim, a gente sempre acompanha os trabalhos do Capitol, eu sempre vejo coisas acontecendo. Recentemente, eu assisti, assim, já deve ter uns 2 anos talvez, que eu assisti um painel que, na minha opinião, é um dos melhores painéis sobre o assunto de áudio imersivo e Dolby Atmos, com o Andrew Schweppes, e aí o Andrew Schweppes apresentando, e vários engenheiros, inclusive com um engenheiro que trabalha no Capitol, que eu fugi o nome dele agora. Steve Genowick. Isso. Que dentro dessa onda do Atmos, começou a fazer muita coisa em Atmos de revivendo álbuns antigos e coisas antigas, inclusive coisas do Elton John, e agora a galera tá pegando muita coisa de catálogo antigo e relançando em Dolby Atmos. A gente teve recentemente também o Thriller, edição de 40º aniversário, também que foi remixado em estéreo, a partir dos stems remixados estéreos, eles fizeram o Dolby Atmos, e lá no Capitol a galera tá fazendo muita coisa assim. Então eu queria saber de você, assim, você falar um pouco dos projetos que você participa trabalhando como engenheiro lá no Capitol, dá um panorama geral das coisas que você faz lá pra galera entender. Cara, tem uma coisa legal demais que acontece na Capitol, que eu acho que isso eu acho que é uma informação que você não acha na internet, assim. Porque como eu tava lá, eu trabalhei com o Steve em vários projetos desse tipo que eu vou falar agora. Porque o Steve é um cara que... eu já conversei com ele já vi ele conversando também, até no NAMM, nesse último NAMM show que teve. Teve um painel dele com o Andrew Schweppes e outros engenheiros, eles conversando sobre esse assunto. O Steve é um cara que tava lá no início do Atmos. A Adobe realmente chegou nele e falou, temos que desenvolver o Atmos para música e como mixar música em Atmos, sabe assim? No início mesmo, eles tinham a tecnologia, mas aí quem que vai usar, né? Quem é o usuário dessa tecnologia tinha que ser um engenheiro tipo o Steve e o Andrew Schweppes, né? Então o Steve tinha acesso ao estúdio da Adobe, por exemplo, que fica em Hollywood também, que é uma sala que não é aberta ao público, é uma sala só para teste mesmo, é onde eles testam mixagens para cinema também nessa sala e tudo mais, que é uma sala... Teoricamente, é a melhor sala Dolby do mundo. É a sala da Dolby, né? Então, ele tinha acesso a esse tipo de sala. E o estúdio C da Capitol era o estúdio Atmos. E várias coisas, né, foram mixadas em Atmos nessa sala. E, inclusive, esses projetos de catálogo. Isso que você está falando de mixar coisas antigas.
eles têm acesso, né, a muita coisa antiga por causa da Capitol e por causa da Universal. A Universal, não só a Capitol Records, né, mas tem a Virgin, tem a Blue Note, tem várias gravadoras, né, dentro desse... Fazem parte do fazem parte do ecossistema ali da Capitol. E o Steve, dentre outros engenheiros, mas principalmente o Steve, ele faz mixagem de catálogo, ou seja, essas mixagens em átomos de coisas antigas. Ele fez, como é que chama, do Miles Davis, o Blue... o Kind of Blue. Kind of Quando Blue. eu tava lá na ele Capitol, aqui, já é fantástico. Quando eu tava lá na Capitol, ele tava mixando em átomos o Kind of Blue. E aí você imagina, né, como engenheiro. Primeiro que eles não têm acesso a multitrack, né? Eles tinham exatamente, estéreo. Mas o que você vai fazer em átomos? Era o reamping. A gente pegou a sala A da Capitol, colocava os gobos, né, no meio, assim, dividindo, e fazia um microfone em cada posição dos speakers. Então, é isso aí. ele coloca Ele dois conta speakers isso. dentro da sala, virado para a parede. Sim. Aí, na verdade, para a parede não, para as portas dos booths que tem, sabe? Que é de vidro. Aí reflete na sala. Aí em cada posição, nas laterais, ele coloca U67s, né? Da Neumann. No topo ele coloca o C24, dois C24, que é aquele microfone estéreo, né? Da AKG, que é o C12 É o C12 estéreo, dobrado, estéreo. dobrado. E lá atrás ele coloca o MK800, né? O Sennheiser, né? Em Omni. Então ele faz esse reamp, ele cria tocando reamp, os álbuns. Exatamente. Então o que tem de átomos, na verdade, é só o reverb da sala, né? É só a ambiência da sala tocando naquele estúdio A, que é um estúdio onde muitos desses álbuns foram gravados, né? Exatamente. Então, por isso que fica tão natural. É aquela sonoridade que já existe no álbum, recriada, né? Dentro no da sala. estúdio, dentro da própria sala. Demais, essa experiência foi legal demais ver isso acontecer, porque soa maravilhoso, soa muito natural. Né? É demais isso aí, porque eu lembro quando eu assisti esse painel com o Andrew Schraps também, ele fala sobre essas coisas, sobre esses projetos e tal, e eu comecei a acompanhar muitas coisas. E aqui, né, a gente estava conversando há pouco, eu tenho um sistema Atmos aqui, o 714, e cara, muitas dessas coisas que saem, a primeira coisa que eu vou fazer eu tenho que ouvir isso aqui no meu sistema, né? Eu ouço coisas com fone também, às vezes eu tô malhando e tal, vou ouvindo com o celular, mas ouvindo o sistema é super interessante, cara. E aí que entra pra gente entrar agora no assunto do lance dos Beatles, que inclusive falando do Atmos, saiu a música dos Beatles, né? E aí todo mundo falando a respeito. E o Rick Beato fez um vídeo também comentando a respeito. O vídeo dele. E aí, cara, uma das primeiras coisas que eu fiz quando saiu a música é, deixa eu ouvir a versão Atmos da música, né? Que saiu a versão em Dolby Atmos também, cara, e é muito legal. E aí você fica pensando assim, essa fusão de tecnologias, né? A gente tá falando dos Beatles, né? A maior banda de todos os tempos, que se consagraram ali nos anos 60, 70, e todo o conteúdo deles o conteúdo natural deles nunca entrou nessas tecnologias mais modernas. E hoje você vê isso aparecendo, por exemplo, a mixagem em Dolby Atmos. Agora, o ponto que eu quero tocar isso tudo, esse projeto que aconteceu dos Beatles, e para contextualizar para a galera que está assistindo aí, que às vezes pegou o bonde andando e tal, o que aconteceu? Eles tinham uma música escondida, vamos supor, tipo uma demo do John Lennon, gravada em 77, se eu não me engano, que era só um piano e voz, ele tocando na sala dele ali. E aí depois, muitos anos depois, eu lembro quando eles lançaram acho que foi em 95. O Anthology 1. O Anthology, que eles lançaram Free as a Bird, eu lembro que passava o clipe na MTV, eu assisti e tal. E nessa mesma sessão, nessa mesma época, eles tentaram dar uma trabalhada nessa demo. Além de gravar Free as a Bird, eles falaram, tem uma música perdida lá que o John Lennon gravou. Cara, vamos tentar trabalhar nesse negócio? E eles começaram a tentar trabalhar, gravaram ali algumas coisas e tal. O George Harrison acho que deixou um solo de guitarra gravado, mas não era tudo, era um negócio desse, eu não lembro de cabeça tudo. Mas enfim, chegou num ponto que eles falaram, cara, a gente não consegue fazer mais nada porque tá muito zoada essa gravação, então assim, não tem como pegar, aproveitar a voz porque o piano tá ali. E com a tecnologia da época você não tinha muito o que fazer, era só como é que você separa aquilo ali, você vai equalizar meio torto ali para esconder uma coisa, tirar outra, enfim, acabou que a missão foi abortada. Mais recentemente, com todo esse
avanço aí da AI, né, inteligência artificial. Inclusive, já fiz algumas lives aqui no meu canal também falando sobre AI. Aí a galera falou, cara, por que a gente não pega essa gravação, vamos separar esse negócio, tentar separar a voz do John Lennon ali e, cara, vamos produzir essa música, né, de verdade. Isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Separar ali a voz do John Lennon do piano e produzir a música. E o Matheus participou aí desse processo da gravação dos Beatles, né? Mas sem saber que ia participar do projeto dos Beatles, né? Conta pra gente aí como é que foi, Matheus. Rolou aquele sigilo, assim, sem saber como é que ia acontecer? Exatamente, cara. Acabou que a gravação da orquestra, né, dessa música dos Beatles foi lá na Capitol e a gente não sabia, né? Não tinha nem ideia que era pra música dos Beatles. Eles, né, falaram pra gente, ó, o Paul McCartney vai vir no fim de semana, vai fazer uma sessão aqui no fim de semana. Isso foi lá, né, em 30 de abril do ano passado e 1º de maio, sábado e domingo, assim, no fim de semana. E ele veio e todo mundo imaginava que era um projeto solo dele, né? Ninguém sabia que era um projeto dos Beatles. E foi isso, eles, né, usou o estúdio o primeiro dia ali pra escrever o arranjo, não chegaram no estúdio com o arranjo escrito, então eles usaram o primeiro dia ali pra desenvolver o arranjo e tudo mais, aí no final do dia, né, uma vez que estava definido ali o que ia ser o arranjo, o Steve, né, que foi o engenheiro, o Steve Genowick, que foi o engenheiro da sessão, definiu o layout do estúdio, definiu quais microfones e tudo mais, e eu e, né, o outro assistente que estava lá no estúdio, a gente fez o setup do estúdio. Então, os microfones, headphones, preparou tudo pro dia seguinte. Aí, no dia seguinte, que foi um domingo, eles fizeram a gravação. Legal demais. Cara, a galera deve ter bastante interesse, a gente já bateu um papo sobre isso também, falando sobre microfonação de orquestra, né? Que a gente sabe que a microfone, quando você trabalha com orquestra, é um outro universo, né? E uma das coisas principais quando se trabalha com orquestra é o que a gente chama do Array Decca Tree, que é um tipo de microfonação que capta o ambiente, capta a orquestra como um todo, e tem várias coisas legais que você pode compartilhar com a galera. Vamos bater um papo aí sobre a microfonação, como que a galera trabalha geralmente nesse tipo de sessão, porque lá no Capitol a galera grava bastante orquestra, né? Isso. O mundo da orquestra é um pouco diferente, assim, né? Por exemplo, a Decca Tree que você mencionou, né? A não ser que você grave orquestra e viva nesse mundo de gravação de orquestra em estúdio, você nem precisa saber dessa técnica, assim, porque ela não é usada para mais nada. A Decca Tree, né, são 3 microfones em posição omnidirecional, né, no lado esquerdo, central e direito, bem acima do maestro. Então, ela é uma técnica que vai te dar uma imagem muito, muito boa do que é realmente, de como a orquestra soa em conjunto, né, dentro da sala. Uhum. Ela fica bem acima da cabeça ali do maestro e ela capta a orquestra como um conjunto e capta o som da sala também, que tem uma influência muito grande no mundo da orquestra, né? Não é à toa que as orquestras vão para estudos específicos e os estudos que tem, né, bons, que a sala soa bem, são estudos que estão sempre cheios, né? Aqui em Los Angeles tem várias salas desse tipo, né? Os scoring stages, que são maiores ainda, né? Tipo a Fox, Sony, que tem capacidade de gravar orquestra de 100 pessoas, né? Mas aí a Decca Tree é essa técnica que é usada para captar, né, a orquestra como um todo. Tem os wides, que são microfones que ficam bem abertos, alinhados com esses 2 microfones direito e esquerdo da Decca Tree. Tem outros abertos lá direito e esquerdo para captar os últimos instrumentos, né, que estão de cada seção, que estão lá na ponta da orquestra. E além disso, ainda tem os surrounds, né, são microfones direito e esquerdo também, mas lá no fundo, para captar os instrumentos que estão lá no fundo. E se for a situação, né, de fazer uma mixagem em multiformato, né, de 5.1 ou até Atmos, né? Uhum. Aí tem pelo menos esse quad, né? Pelo menos esses microfones para captar. Já tem ambiência de forma natural ali, né? De forma natural, direito, esquerdo, né, frente e trás, né? Pelo menos isso você já capta ali no estúdio. Que legal. E assim, a gente está falando dos microfones que eles captam a ambiência e a fotografia, assim, da orquestra, que é bem legal. E eu sempre comento com a galera, assim, tudo que você grava que é multicanais, que você tem uma imagem, né, tipo a bateria, né, que a gente já conversou, falando sobre os overs da bateria, né, eles são geralmente o som principal, né, e a gente pode ter os spot mics, né, que são os mics que vão captar próximo ou vão captar os grupos ali, né. Se você quiser falar com a gente também, os tipos de microfone que vocês trabalham lá para fazer essa captação mais próxima ou por grupos, além do Decca Tree.
Exatamente. Então, além desses microfones... a gente pode classificar em 3 grupos, assim. Os microfones longe, médio e os spots, né? Que são próximos de cada instrumento. Os médios, né? O longe a gente já conversou. Aí os médios são por seção. Vamos imaginar que você tem os horns, né? Section que vai ter French horns, por exemplo. Ou então vai ter trompete, trombone. Além dos spots, que são os microfones que vão estar na frente de cada instrumento, você tem talvez um par né, estéreo ali na frente, ou vai ter um XY, ou depende da técnica, depende do tamanho do section, né? Depende do tamanho do grupo também. Mas esses microfones são para captar aquela seção de instrumentos como um todo. Aí você tem os spots, que é aquele microfone que bem fica ali na frente do trompete, ou bem na frente do trombone, ou da flauta, né, do clarinete e tudo mais. Que legal. E a gente entender esse tipo de coisa é legal. Agora a gente né, que é uma curiosidade minha, talvez para compartilhar com a galera seja legal também. Você fazendo uma sessão no Capitol, ou algum outro estúdio grande, né? Mas falando do Capitol, que é onde você trabalha e faz sessões. Cara, a gente imagina essas gravações de orquestras, você tem muitos inputs, né? Sei lá, mais de 50 inputs. E você tem microfone pra caramba rolando. E a gente sabe como é que é a tecnologia e como é que é áudio, né? Numa gravação dessa, tudo pode dar errado. Né? O microfone pode parar, o power supply do microfone pode parar, ou o cabo que você pegou por coincidência não era o melhor cabo, tem algum buzz, ou a patch bay não foi conectada, o TT cable não foi conectado corretamente. Cara, como que é esse trabalho, né, numa gravação de orquestra para você fazer esse troubleshooting? Você descobrir problemas ou... enfim, se você quiser compartilhar alguma coisa com a galera, é interessante. Cara, eu acho isso, para esse mundo de estúdio, para quem trabalha em estúdio, é uma parte da engenharia extremamente importante, porque não tem muito tempo, né, para decidir o que fazer numa situação de um ruído ou de um microfone que não está funcionando. Porque as possibilidades são infinitas, não infinitas, mas são muitas, assim, são né? muitas, E especialmente sob pressão, né? Porque dentro de uma sessão, a sessão já começou e às vezes tem um microfone que está com ruído. Pode ser o microfone, pode ser o cabo, pode ser no patch bay, pode ser no console, pode ser em tantos as possibilidades são tantas que a experiência, né? E a necessidade de conhecer realmente o tipo de ruído, de onde que ele vem, te ajuda muito nesses casos. E também estar preparado, né? Igual a gente já conversou assim informalmente, mas tem muitas vezes no estúdio que a gente tem alguns microfones prontos para substituir outro, né? O mesmo microfone, o mesmo tipo de microfone, tá ali pronto para substituir em caso de algum problema. Principalmente na Capitol, mesmo um estúdio tipo a Capitol, né? Que tem engenheiros técnicos, né? Que além, né, dos engenheiros que gravam as sessões e tudo mais, eles têm engenheiros técnicos que são responsáveis por manter o equipamento sempre funcionando, né? E em uma situação desse tipo, numa sessão que o microfone estava com algum problema, são eles que vão consertar esse microfone para estar pronto para a próxima sessão, né? Esses caras mantêm isso tudo sempre funcionando, mas mesmo assim, né, são microfones dos anos 60, são microfones que já foram usados assim, milhões de vezes, cara. E apesar desse ter um som muito especial e realmente faz diferença usar o microfone, né, dessa qualidade, né? Vintage, desse calibre, eles têm vida própria, assim, né? Eles têm... Do nada, eles começam a fazer algum ruído. Pode ser o power supply do microfone, né? Que esse microfone de tubo, eles têm o power supply, que também é a mesma coisa. Tem hora que o ruído vem dali. Então, com a experiência, né? Com o tempo, você começa a escutar um ruído, começa a escutar um tipo de problema e reconhecer de onde está vindo, assim. Mas é uma parte muito importante dessa vida de estúdio, porque tempo é dinheiro demais, né? Num estúdio desse, com orquestra. Que os músicos são caríssimos, cada minuto é muito caro. Então, não dá para ficar, né, gastando tempo resolvendo probleminha, não. Tem que estar pronto mesmo. E isso faz muita diferença para o cliente também, só expandindo um pouco, assim, pro mercado da música. Faz muita diferença para o cliente se ele começou a sessão onde deveria começar ou se ter que esperar 5, 10 minutos resolvendo problema. Porque no próximo projeto ele sabe que esses 10 minutos pode significar gravar 1 ou 2 ou 3 takes a mais, né, de determinada música, ou 3 takes a mais no caso de cinema, né, e filme, que eles têm tantos kills, né, tantas músicas curtinhas ali. Às vezes vão conseguir gravar umas 2 a mais ali que não conseguiram da outra vez, porque desperdiçou tempo, né, resolvendo problema que não deveria existir, né, pelo menos pela visão deles. Então, o técnico influencia muito na questão até da relação com o cliente. Assim.
Com certeza, isso aí é um ponto bem importante. E agora eu gostaria de tocar num assunto aqui que é legal, que a gente falou sobre orquestra e tudo mais, e eu acho que rola da gente seguir mais pro final da nossa conversa aliando duas coisas, porque a gente está falando da gravação de coisas clássicas, orquestras, microfones valvulados e patch bass e consoles e tudo isso. E a gente tem o mundo da inteligência artificial, que justamente foi o que proporcionou essa aventura musical sua também. Como que você vê nesse momento essa integração entre áudio, todas as tecnologias que a gente tem, workflow, entender de áudio, com o potencial da inteligência artificial, que nesse caso foi crucial para viabilizar esse projeto, né? Como que você vê essa integração e como você vê isso daqui para frente no mundo do áudio e da música? Cara, eu sou totalmente a favor de tecnologia. Claro, eu não sou a favor da tecnologia no sentido de a inteligência artificial vai criar a música e as pessoas vão ouvir música criada por inteligência artificial. Eu não acho que é esse o uso da ferramenta. Eu acho que o uso da ferramenta são pessoas tipo a gente, tipo engenheiros ou músicos ou pessoas criativas usarem a ferramenta para melhorar o nosso fluxo, né? O nosso fluxo de trabalho e vai fazer a gente desperdiçar menos tempo mesmo, assim, né? Com coisas repetitivas, tarefas repetitivas de edição. Eu sou 100% a favor de ter a inteligência artificial criando esse tipo de soluções pra gente, né? Às vezes até para a pessoa que está no processo criativo ali, criando uma música e não consegue sair ali daquela primeira frase do refrão. Pode ter uma inteligência artificial talvez sugerindo, sabe, possibilidades de letra para uma música. Não quer dizer que a inteligência artificial vai escrever a letra, mas só para criar para quebrar o bloqueio criativo, assim, né? Sim. Enfim, são várias possibilidades e eu sou totalmente a favor. E a gente não precisa ter medo, eu acho, né, da inteligência artificial, sim, assim. Sim. Porque eu converso isso às vezes com uns amigos, até com a minha irmã, por exemplo, que é muito interessada também. Eu falo com ela, por exemplo, se eu e minha irmã a gente usar a mesma ferramenta para tentar criar música, é claro que eu vou conseguir extrair muito mais da ferramenta porque eu trabalho com música do que ela, que não é musicista, entendeu? Então a ferramenta em si, ela não vai me ameaçar. Se eu ela vai for um aliado da ferramenta, ela vai me ajudar a criar ainda mais e com mais velocidade, e enfim, então eu sou time AI. É isso aí. Matheus, queria te agradecer enormemente por esse papo, cara. A gente bateu um papo rápido aqui, mas era para entender melhor como é que funcionou esse processo, a sua aventura musical aí nesse trabalho que foi tão legal aí, que saiu dos Beatles. E a gente vê que a tecnologia que proporcionou a existência disso, né? As limitações que rolaram não permitiram até um certo ponto, e aí com inteligência artificial a galera pôde botar esse projeto para frente, e a gente vê... E a partir daí, várias outras coisas podendo acontecer, né? A gente vê que utilizar ferramentas de inteligência artificial para restauração de áudio, por exemplo, para várias coisas assim, talvez vão trazer à tona coisas que estavam perdidas, né? Coisas que, enfim, a gente não tinha qualidade suficiente de tecnologia para poder fazer a recuperação e trazer isso para uma nova realidade. Assim como a gente vê alguns filmes antigos através de tecnologias de restauração sendo colorizados novamente, né? Como é que seria aquele filme lançado em 1910? Como é que seria ele colorido, né? Então tem umas coisas interessantes, assim. Então acho que foi legal esse papo para levantar essa questão toda e falar um pouco das tecnologias, de como que é o trabalho de um engenheiro de áudio aí, trabalhando também em grandes projetos, né? Então gostaria de te agradecer. O espaço está aberto aí para você deixar um recado final para a galera. Não, valeu demais pelo convite, cara. Eu gosto muito de conversar, assim, né, da parte um pouco mais técnica do estúdio, assim, de gravação, porque dentro do mundo da engenharia, talvez seja o meu preferido, assim, a parte da captação, sabe? Eu gosto muito da captação, acho ela importantíssima. E gosto de conversar de microfone, de acústica e do processo, né? E até da dinâmica do estúdio, né? De como que é essa dinâmica com o cliente e tudo mais. Eu gosto muito desse mundo de estúdio, sabe? Valeu pelo convite. Legal demais. E só mais uma coisa, quem tiver curioso, assim, porque essa ideia de pegar essa música do John Lennon e
né, extrair o vocal e fazer uma música e lançar uma música nova no Music.net dos Beatles, ela surgiu porque o Giles Martin teve acesso a essa tecnologia durante a criação, o processo, né, de produção do Get Back, Do né, The aquele Get documentário Back. dos Beatles. E ele conversou com o Rick Rubin. O Rick Rubin tem um podcast que chama Broken Record, que tá no Spotify. E ele conversou com o Giles Martin. Aí foi uma conversa até longa, eles fizeram parte 1 e parte 2, tá lá no Spotify. Ah, legal E eles demais. conversaram sobre isso aí bastante, cara. E é super interessante. E ele conta mais um pouco dos detalhes, assim, desde o início, de como ele teve acesso a isso. Por exemplo, ele fala que ele conseguiu escutar a caixa isolada da bateria pela primeira vez de música dos Beatles, que nunca existiu, porque quando eles É, gravaram foi direto no canal estéreo na mesa, né? Então nunca existiu fazer solar só a caixa da solar a bateria ou caixa, só né? o kick. E agora, com essa tecnologia, eles conseguiram escutar só o kick da bateria, por exemplo, só o bumbo, pela primeira vez, que é uma coisa surreal, né, pra eles, assim, pra quem viveu isso. Então, enfim, quem tiver mais curioso aí, tá lá no Spotify.